A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 10 de fevereiro de 2025. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar aqui as autoridades que estão presentes. Em especial, cumprimento o pastor Luiz de Bairro, que está conosco aqui, presidente da Igreja Madureira, e demais autoridades. Também cumprimento as pessoas que estão conosco através das nossas mídias sociais. Expediente do dia 10/2/2025. Pedido de providências do vereador Juliano Balgarten. Número 41/2025, solicitando conserto da rua Padre Oscar Bertoldo. Número 42/2025, instalação de controlador de velocidade na rua Armando Antonello, próximo à UPA. Número 43/2025, pintura da faixa de segurança nas ruas Domênico Fim e São Vicente. Número 44/2025, limpeza de terreno público no bairro Cinquentenário. Número 45/2025, fazer boca de lobo na rua Moacir José Bassotto. Número 46/2025, deslocamento de boca de lobo da rua Machadinho. Pedido de informação. Número 10/2025, vereador Juliano Balgarten solicita informação sobre atuações e proprietários por falta de manutenção de calçadas no centro da cidade. Indicação de projeto de lei número 02/2025 do vereador Caleb Coelho, que inclui no calendário de eventos do município a Semana do Câmbio em Ação. Vôlei adaptado. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, servidores da casa, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, a imprensa e os que estão nos acompanhando pela internet. Primeiramente, eu quero iniciar agradecendo, então, a presença dos profissionais que estiveram agora há pouco aqui. Eu sempre digo que escutar e obter informações, ainda mais sobre essa pauta que a gente está debatendo desde o início do mês de janeiro, faz a gente levar para a população informações concretas, né? Quando alguém questiona, a gente consegue dar uma informação correta e mais clara para a população. E escutando eles, agora aqui eu estava pensando que o que a gente poderia fazer para evitar, né, que chegar a esses casos, tanto que foi mencionado, principalmente aqui pelo comandante, chegar lá até a letalidade. O que nós poderíamos fazer? Eu penso que dá muito para a gente trabalhar com os agentes de saúde. A gente tem esses profissionais que atuam em todos os bairros do nosso município e ninguém melhor que eles para entender, e eles sabem obter as informações que acontecem, por exemplo, em cada família. Eles conseguem identificar aquela família que tem casos de depressão, casos de ansiedade, até chegar aos casos de surtos. Eu penso que se a prefeitura valorizar mais esses profissionais, a gente vai minimizar os casos, né,
que já aconteceram aqui na nossa cidade e não chegar ao ponto da letalidade, como foi mencionado aqui. Hoje eu uso a tribuna para falar do meu pedido de vistas do projeto de lei 02 de 2025 da semana passada. E quando eu falo desse projeto, que é o Programa da Casa é Sua, eu quero dizer que eu subo aqui nessa tribuna para falar com autonomia desse programa. Porque antes mesmo de eu pensar em ser vereadora, eu acompanhei desde o início esse projeto. Eu me recordo que, na época, a presidente do meu partido, a Glória Menegotto, que está nos acompanhando aqui, ex-vereadora dessa casa, ela foi cotada para ser secretária da Habitação do Estado do Rio Grande do Sul. E, por ela não querer ficar na cidade de Porto Alegre, Glória, desculpa, mas é uma verdade, acabou ocupando a pasta o senhor Fabrício Peruquim, que também é do meu partido União Brasil. E eu lembro que, na época, nós fomos até Porto Alegre, porque o fato da Glória ter sido cotada para assumir essa pasta, a primeira coisa que ela fez, e eu admiro sempre esse posicionamento da Glória, foi ela ligar para o ex-prefeito Fabiano Feltrin e querer saber o que estava na habitação empenhado. E, na época, o Fabiano disse para nós, né, Glória, que tinha lá o programa da Casa é Sua, um projeto que ele estava parado, tinha começado, estava parado, e que ela poderia levar até lá o secretário Peruquim para ver o que poderia ser feito. E nós descemos até lá e o primeiro pedido da gente foi que, quando saísse o programa e ele se iniciasse de fato, nós queríamos que uma das primeiras cidades contempladas fosse Farroupilha, e de fato foi. O Peruquim só assinou para Farroupilha. Depois ele acabou saindo da pasta, tem um outro secretário lá, mas, enfim, nós fomos um dos primeiros municípios contemplados. Eu fiz esse breve resumo aqui, até mesmo porque esse projeto, vereador Roque, ele era desde a época, Juliano, do ex-deputado Stedley, que lá atrás ele ainda também tinha sido também secretário da Habitação. Então, eu digo que esse programa ele teve o apoio de muitas mãos, até mesmo do presidente, né, Sense? Quando o senhor estava, o ano passado, como secretário aqui da gestão passada da Habitação, também teve sua contribuição. Então, esse programa ele passou por várias mãos. E eu estive acompanhando desde o início. E chegou até a mim um caso de uma família que ela foi comunicada que seria excluída desse programa. Mesmo depois de todos os editais e homologação, essa família, às vésperas agora da entrega das chaves da casa, ela foi acionada pela prefeitura para ser comunicada da sua exclusão do programa Casa é Sua. E sabem por quê isso? Essa família, ela atendeu todos os critérios do edital que foi composto lá, tá? E essa família, ela era composta por uma mãe e um filho. Participou de todas as reuniões que teve da prefeitura, todas. Em agosto de 2023, saiu a homologação da habilitação das famílias contempladas aqui no nosso município. E essa homologação, ela teve uma ratificação em julho de 2024, tá? Porém, em outubro do ano passado, 2024, aconteceu uma fatalidade nessa família. A mãe faleceu. O filho, por sua vez, ele participou de todas as reuniões ainda, porque a prefeitura chamava, comunicava, ele ia lá presente e participava das reuniões. E agora, no fim do mês de janeiro, ele foi comunicado que a família dele ia ser excluída do programa, por conta do falecimento da sua mãe. Eu fiquei me questionando, todos esses dias, me questionando o quê?
Como que pode, depois de todo o processo de pré-inscrição, seleção, da divulgação das famílias contempladas nos editais, na imprensa e mais, o edital da homologação da família habilitada, uma família pode ser excluída? Quer dizer mesmo que depois, quando um familiar acaba falecendo, não existe mais a família? É isso mesmo? Eu fiquei me questionando isso. E eu me questionava mais ainda, sabe por quê? Porque lá no edital feito, não fala nada em falecimento, em casos de falecimento. O edital é muito sucinto em dizer: famílias contempladas, famílias habilitadas, homologação das famílias habilitadas. Todos podem lá pegar o edital e ler, porque eu fiz isso. Eu fiz isso e eu fui atrás para ter as respostas para as minhas perguntas, porque eu me questionava. Eu, Fernanda, ficava me questionando. Então, eu não entendo o porquê da exclusão da família do programa. Porque isso é uma decisão da prefeitura daqui. E eu vou dizer de novo, é daqui. Que fique bem claro, não é do Estado. Eu tive acesso aos documentos do parecer jurídico do Estado, e se todos puderem ler, verão lá o que está escrito. O Estado apenas dá o parecer concordando com tudo que o município mandou para lá. É só ler. Lá no final diz que eles, de acordo com o que o município de Farroupilha, a Procuradoria do município de Farroupilha mandou para o Estado, eles concordam e assinam embaixo, porque eles não têm autonomia nenhuma de decidir, porque os critérios criados foram pelo nosso município. Então, eu quero dizer que, por eu não aceitar essa forma de exclusão dessa família, eu vou trazer aqui, sempre que eu acredito, gente, e o que eu vou defender, para justamente não ocorrer com outras famílias que estão no programa. Eu quero que as famílias que foram selecionadas, habilitadas e estão contempladas, que elas, de fato, recebam as chaves dessas casas. E que não ocorra esse tipo de situação agora, às vésperas de entregar as chaves, simplesmente excluir por causa que morreu um familiar da família, e lá no próprio edital e critérios criados pelo município, simplesmente não existe. Então, que rasguem todo o edital e comece desde o zero. Esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento. Porque o que vale para um, tem que valer para todos. Tá? Hoje mesmo ainda, por eu não entender, né, essa exclusão, eu ainda solicitei ao Estado e fui até a Secretaria de Habitação do Estado para questionar essa situação. E hoje eu recebi um documento, não da Procuradoria-Geral, mas da Secretaria da Habitação do Estado, aonde eles falam que eles não se abstêm do filho ficar com esse imóvel. Não adianta vir me dizer assim, mas a mãe ou a família, eles não tinham o bem. Não tem a casa ainda. Claro que não tem, as casas estão sendo construídas, mas ela tinha o bem adquirido. E ela estava enquadrada em todos os requisitos do edital. É a mesma coisa. Glória, tu construiu os 220 apartamentos, tá? E antes das pessoas irem morar, elas passaram também por todo um critério, né? Elas começaram a pagar a sua taxa lá, continuaram pagando financiamento. E se ocorre um caso desses também, que nem lá no 220 apartamentos, será que da fulaninha de tal lá, a mãe, não faleceu e ela faleceu antes de entrar no apartamento? Não fica para o filho? É complicado. Eu fiquei me questionando e eu fui atrás e digo de novo, eu recebi o parecer da Secretaria do Estado, aonde eles são muito sucintos em dizer que quem decide exclui ou não exclui é a Prefeitura de Farroupilha. Eu quero dizer mais uma coisa. Quando eu coloquei o meu nome à disposição,
para estar aqui nessa casa, eu não vim para brincar. Eu não posso estar aqui vendo as coisas erradas, que eu julgo ser erradas, e deixar passar sem sequer lutar para acertar. Eu tenho minha profissão, eu tenho meu escritório, tenho estudo. E foi o meu estudo que me trouxe até aqui. Eu fui atrás de todas as respostas para as minhas perguntas. E vou repetir o que eu já disse uns dias atrás. Eu não vou estar aqui para criticar por criticar. Se alguém se incomodar, prazer, essa sou eu. Fernanda Correia. E eu serei a voz de todos que precisam de ajuda. Boa noite a todos. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. Quero aqui aproveitar a oportunidade e saudar o vereador de Caxias do Sul, Iago Morandi, do PL, vereador mais votado da história do nosso município vizinho. Quero também cumprimentar os demais colegas que o acompanham. Bem-vindo e um privilégio tê-lo aqui na nossa Casa Legislativa. Passo a palavra ao Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas vereadores, às colegas vereadores e ao presidente desta casa. 2023. E as obras tiveram início em 2024. Não posso deixar de me furtar de mencionar a sempre vereadora Glória Menegoto, que se encontra aqui, a nossa imprensa, né, que no momento está representada pelo Adamati e pelo Zé Teodoro, as nossas assessoras, os nossos assessores, o Verona, a Emília, Gilmara. Manda, porque precisamos de uma informação. E todos que aqui se encontram e que eu não me recordo os nomes. Bem, nós tínhamos aqui, então, a Eliane Veronese, a Aline Daros da Rosa e o Tenente Coronel Giovanni. Já foram embora. Tínhamos também a Nilda, esposa do Argídio, e que sempre nos enche com os seus quitutes maravilhosos, devem todo mundo experimentar. O pastor Luiz de Bairros, acho que também já foi embora. Bem, alguns assuntos me trazem a essa tribuna. Primeiro, eu quero agradecer aos colegas de bancada que me permitiram usar esse espaço. O Silo, o Joel, o Schmitz. Faltando alguém. Ah, tá, mas é que é o presidente, né? E o Sense. Muito bem. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de elogiar uma atitude, né, uma iniciativa do nosso prefeito Jonas Tomazini e do Tiago Brambila, que estão em Brasília, sendo que eles têm várias reuniões marcadas com os nossos deputados federais, né? E na tentativa deles trazerem verbas para a Farroupilha, verbas que vão servir para vários setores, não apenas um. Por exemplo, a verba para a construção do centro-dia para os idosos. Isso vai fazer com que o centro seja maior, seja dos idosos, né? Aumento de vagas e tudo mais. Então, a gente só pode parabenizar o prefeito pela iniciativa.
Eu queria também dizer que eu concordo plenamente com as aulas não começarem agora na rede escolar estadual. Das 2.400 escolas estaduais, apenas 600 têm ar-condicionado. Sabe o que são aquelas escolas de madeira sem ar-condicionado? As crianças vão desmaiar de calor, né? Então, eu, particularmente, concordo plenamente que as aulas na rede estadual não comecem ainda, por causa do calor extremo. Eu queria falar um pouquinho sobre o ensino médio. Eu não vou falar sobre tudo, todas as mudanças, tudo, porque eu ficaria até amanhã falando, né? Eu só vou pegar alguns tópicos que eu considerei importantes. O ensino médio, o novo ensino médio, é uma reforma que traz mudanças na carga horária, nos itinerários formativos e na inclusão do espanhol como língua estrangeira. Vejam, a língua espanhola não é a língua estrangeira. O inglês continua e será, então, adicionado o espanhol. A Política Nacional do Ensino Médio foi instituída na quarta-feira, dia 31 de julho, por meio da Lei número 14.945/2024, e a norma reestrutura essa etapa de ensino, alterando a Lei número 9.394 de 96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e revoga parcialmente a Lei número 13.415 de 2017, que dispôs sobre a reforma do ensino médio. A implementação dessas mudanças deve começar da seguinte maneira. Em 2025, essa reforma vai atingir o primeiro ano do ensino médio. Em 26, o segundo. Em 27, o terceiro ano da série. Isso para dar tempo para que todas as séries se adequem a essa mudança. A nova lei prevê que de um total de, no mínimo, 3.000 horas aula nos 3 anos, 2.400 devem ser destinadas à formação geral básica, FGB, formação geral básica, que inclui português, inglês, artes, educação física, matemática, biologia, física, química, filosofia, geografia, história e sociologia. Aqui ainda faltou literatura. Haverá um aumento da carga horária mínima da FGB ao longo dos 3 anos do ensino médio, que de 1.800 horas ano passa a 2.400. O que vai garantir que componentes curriculares que estavam fora do currículo voltem a fazer parte deste currículo, como, por exemplo, literatura, artes, etc. Uma das observações importantes é que essa nova premissa não permite educação à distância. A educação tem que ser presencial. Se vai dar certo? Não sei. Me parece uma mudança muito adequada. Se realmente cumprir as metas que são destinadas, me parece muito adequado. Mas só o tempo é o senhor da razão, como diz a Glória Menegotto. Então, vamos esperar para ver e torcer para que dê certo. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele de Matos.
Boa noite a todas e a todos, minhas colegas vereadoras, vereadores, presidente, os demais que nos prestigiam essa noite. Presidente, hoje a minha fala nessa tribuna é referente a algumas questões que não foram ainda trazidas até o nosso gabinete em forma de retorno, né, em números. No dia 6/1, então, eu usei essa tribuna alertando que as aulas iriam começar e nós não teríamos novamente os monitores para as crianças que têm necessidades específicas nas escolas. Aí eu fiz algumas perguntas, né, que foi respondido assim vagamente, e no dia 20 de janeiro eu fui conversar com a secretária Flávia, deixei para ela um ofício, inclusive, solicitando algumas informações que ela me falou, então, que na semana mesmo já estaria passando as informações. Até hoje eu estou aguardando, não recebi. Então, as aulas vão começar agora, na próxima quinta-feira, já no dia 13. E as perguntas que eu fiz, então, eu queria saber o seguinte: quantas crianças tinham monitores no ano de 2024 na rede municipal e quantas vão precisar ter em 2025? O monitor atende quantas crianças? Quantas crianças com deficiência? Quantas possuem transtornos globais do desenvolvimento? Quantas com altas habilidades e superdotação? Quantas com TDAH? Quantas, então, com deficiência intelectual? Quantas com síndrome de Down? Eu perguntei todas especificamente e eles tinham números lá no dia que eles me atenderam, então, deixando muito claro. Mas os números não vieram para o nosso gabinete, até para que a gente consiga, né, trabalhar juntamente com as famílias, que a gente é sempre cobrada em relação a isso. Então, eu deixei esse ofício lá. Como eu não obtive resposta, hoje eu estou entrando, então, com um pedido de informação na casa, né? E nesse pedido aqui, eu estou perguntando, então, quantos monitores e auxiliares de apoio para trocas de fraldas foram contratados para a rede municipal de ensino no ano letivo de 2025? Porque se a dificuldade é comparar um ano ao outro, eu quero saber, então, esse ano, quantos que foram contratados? Porque as aulas vão começar e a gente precisa ter já essas pessoas que vão auxiliar. E por que precisa ter? Porque entra ano e sai ano e a dificuldade é sempre a mesma, né, Flávia? A gente sabe. As crianças passam, às vezes, 40, 50 dias sem um monitor na sala de aula. E o que acontece? Talvez alguns vereadores não tenham conhecimento sobre isso também, mas dentro da família existe toda uma preparação para essa criança ir para a escola, né? Essa criança neurodivergente, essa criança que precisa de que existe ali uma condição diferente, existe toda uma preparação. Então, a família fica preparando ela um mês antecedendo, vai começar as aulas, né? Vai ter tantos colegas, a professora vai ser tal, muitas vezes passa na frente da escola, para a criança já ir fixando, porque ela precisa de previsibilidade, essa criança. Aí chega lá e não tem um monitor. Tem como deixar o filho na escola sem monitor, Flávia? Alguns têm, né? E outros não têm. Então, não tem como crianças que precisam de monitor ficar na escola sem monitor. O que acontece? As crianças ficam em casa. Então, ficam 40, 50 dias em casa no início do ano letivo. E aqui eu não estou dizendo que isso é uma questão, é um problema deste governo, é um problema histórico, que já vem se estendendo há muito tempo aí, não é um problema de agora. Mas a gente precisa resolver, quem é governo precisa resolver. Então, além disso, eu estou perguntando aqui quais escolas da rede municipal receberão esses profissionais e quantos em cada escola. Porque a gente sabe que tem escolas que têm mais alunos de inclusão e escolas que têm menos alunos. Quantos alunos de inclusão estão na escola municipal para o ano letivo de 2025 e quais as datas previstas para formação e capacitação para os profissionais da rede de ensino? É isso que a gente precisa saber, porque a gente precisa, eu acho, focar muito na individualidade de cada aluno e daquele professor que está atendendo, daquele monitor que está atendendo, porque eu preciso da formação para um professor que tem autista dentro da sala, formação para autismo. Não adianta eu dar formação para uma deficiência física, por exemplo. Ele não tem aquela criança ali nesse momento, então ele não precisa deste conhecimento nesse momento. Talvez no futuro ele vá precisar desse conhecimento também. Então, eu acho que a gente precisa ser muito certeiro para dar esse suporte para as famílias, para auxiliar essas crianças no máximo, né, dando todo o suporte
que elas precisam. Então, hoje era isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar mais uma vez todos os cidadãos e cidadãs que se fazem presentes aqui nessa noite, imprensa. Bom, são inúmeros os assuntos que a gente poderia abordar, mas hoje eu vou trazer questões referentes à mobilidade urbana, à locomoção e acessibilidade aqui no nosso município, principalmente para os nossos pedestres, ou pela falta dos nossos pedestres que não têm condições básicas de poderem se locomover, principalmente focando no centro da cidade, que é o local com o maior fluxo de movimento. E são ações que eu considero de suma importância e de suma urgência. Já deveriam ter sido solucionadas, já deveriam ter sido resolvidas, mas há tempo de corrigir, e muitas delas elas são simples e precisam, sim, um olhar da administração para executar. Eu não tenho uma ordem específica, mas vou começar falando de uma delas que eu acho que é fundamental. A colocação e implantação de um semáforo na esquina das ruas Rui Barbosa e Independência, bem ali onde que fica a parada da Matriz. Congela essa imagem. Se vocês forem ver, dá para flagrar inúmeras vezes um olhar durante o dia. Que é o quê? A pessoa que ela vai cruzar da Rui Barbosa para a Independência, muitas vezes ela não tem visão. Fato que atrapalha. Fato que gera insegurança por parte do pedestre. E nós, culturalmente, aqui na cidade, nós temos um problema, que é a falta de respeito com a semaforização, com a faixa de pedestres, onde que muitas vezes os condutores, os motoristas não param na faixa de segurança e os pedestres não atravessam na faixa de segurança. Ou seja, é sim um fato pontual de educação no trânsito. Então aqui, como vocês podem ver, é perigoso. Então é só passar nos horários de maior movimento que isso é uma questão corriqueira. O outro assunto que eu quero falar também, e ele é crônico, e talvez falando aqui seja algo simples, mas seria importante também, é uma luta antiga de entidades como a Andef, a FADEV, enfim, o próprio Conselho das Pessoas com Deficiência, que são as rampas de acessibilidade, que é um fato que tem pouquíssimas rampas de acessibilidade para cadeirantes. Como dá para citar ali, aqui a esquina da Rua Independência com a Marechal Floriano, enfim, se fosse contar ou mapear, levaria dias, porque são inúmeras que não possuem. Então imagine vocês, uma pessoa que ela tem uma limitação motora, que ela precisa estar utilizando a cadeira de rodas, como é que ela vai cruzar a faixa, como é que ela vai adentrar o passeio público, que muitas vezes não tem o piso podotátil, ele está em condições horríveis, as pedras estão soltas, ou seja, é algo que precisa sim uma solução. Ainda sobre as rampas, ali tem esse exemplo, ali tem o caso da Rua da República, onde que não tem nenhuma sinalização, nenhum recuo para poder facilitar. O terceiro ponto que eu já vinha manifestado na legislatura passada, o recuo das faixas de segurança. As faixas de segurança em Farroupilha estão no local errado. Elas estão no cruzamento. Tem muitas das ruas que, para o condutor que está no veículo poder fazer a travessia, ele tem que parar em cima da faixa de segurança para olhar o fluxo de veículos do outro lado e propriamente fazer o cruzamento. Fato que gera insegurança e também faz com que não há um respeito por parte dos motoristas, onde que eles se obrigam a fazer isso. Então, é necessário fazer ações de recuo das faixas de segurança e educar as pessoas que utilizam os seus veículos e também os pedestres. É preciso. Então, dá para citar vários exemplos, que foi feito, por exemplo, entre a Rua Pinheiro Machado e a 14 de julho, bem pertinho do Bradesco, houve um recuo, mas é uma dificuldade e muitas vezes a gente vê que as pessoas resistem a atravessar na faixa de segurança e passam ainda no local onde havia no cruzamento.
E também depois a gente pode, para nessa imagem, a gente pode usar 2 exemplos, que é ali entre a Coronel Pena de Moraes e a Júlio de Castilhos, ali no calçadão, de que foi colocado um gradil, e também na 13 de maio com a Júlio, que foi colocado também por inúmeras vezes deu acidentes, e foi um pedido que também este vereador fez ainda no ano passado e foi resolvido, mas foi colocado a grade, que serve como o quê? Uma forma de banir, uma forma de restringir com que a pessoa passe por ali e ela se discipline e passe na faixa de segurança. Então, não é um trabalho do dia para a noite que vai resolver num estalar de dedos, mas precisa. Isso nós estamos falando de mobilidade urbana, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de vidas. Então, é de suma importância, sim, fazerem essas medidas de adoção, como é o caso esse da colocação de maus gradios. Daí muitos vão dizer, mas é um custo alto para o poder público. Pois é, mas é um custo que trará benefício. Quantos acidentes que nós temos? Quantas vidas foram ceifadas ali na esquina entre a 13 de maio e a Júlio de Castilhos? Então fica assim uma reflexão e a necessidade de se fazer um estudo e avançar, implementar. É para ontem isso. O outro ponto que eu quero falar, que eu já havia feito uma singela manifestação, que são as calçadas. Elas são quebradas, elas são irregulares. Fica a pergunta, como é que estão as notificações aos proprietários das calçadas, a colocação do piso tátil, principalmente na área central, que é o local de maior fluxo. Por que a gente está batendo nessa tecla? Porque é o que as pessoas nos demandam, que é uma dificuldade. A gente tem inúmeros cidadãos que relatam que quando eles passam em dias de chuva, aquela pedra está solta, ela está indo para o trabalho, pisa aquele desnível, vem barro, vem água, acaba também sujando, atrapalhando. Então, e aqui a gente tem um histórico que o pessoal do ramo imobiliário cobra pra caramba, é caríssimo. Será que o pessoal dono do prédio não se toca, não cai a ficha que eles podem fazer essas benfeitorias e entrar, ou somente depois que a prefeitura for notificar? Então, tendo em vista que o valor do aluguel é caro, bem salgado. Então, fica uma reflexão para o pessoal, e tem pessoal que tem inúmeros imóveis. Então, se a gente for fazer uma análise, os cadeirantes e os deficientes visuais, praticamente eles são excluídos dentro da cidade. A gente vê uma dificuldade dessa locomoção. Então, muitas vezes precisa ter um acompanhante para ajudar, fazendo com que eles não consigam desenvolver a autonomia. Mesmo que seja difícil por si só, por conta das suas limitações físicas, imagine com os empecilhos que tem no dia a dia, que é a questão de não ter uma rampa, que não é ter o piso podotátil. Então a gente poderia colocar ali, por exemplo, Pinheiro Machado. Dá para fazer um book aí. Tem inúmeras calçadas que não tem 1 metro de piso podotátil. E são construções até recentes, que poderiam e deveriam ter passado pelo crivo da própria fiscalização, da própria administração pública. E a gente pode falar também, por exemplo, na rua Coronel Pena de Moraes, que dá para citar Praça da Bandeira. Se a gente vai pegar um recorte onde que o perímetro, onde que a área é pública, exclusiva da prefeitura, vamos pegar ali da praça até a esquina, onde que tem o prédio da antiga biblioteca pública, não tem absolutamente nada de piso podotátil. Então, o poder público também precisa fazer sua parte. Muitas vezes a gente vê que tem reclamações de adequações de estruturas, adequações legais, mas o exemplo tem que partir de casa. No caso, o poder público. E como eu disse, falar das calçadas dos bairros é algo complexo. A gente tem inúmeros problemas, a gente precisa se adequar, precisa evoluir e precisa ter esse passo. Mas a maior circulação de pessoas com deficiência está no centro. E por fim, para encerrar esse assunto, um problema grave, mas que dá para resolver: a falta de fiscalização. Se vocês andarem na rua, vocês vão ver que não há fiscalização de trânsito. E por inúmeras vezes, vocês vão encontrar o quê? Veículos estacionados em cima da faixa de segurança. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, são inúmeros casos.
vaga de garagem, local de deficiente. Então precisa para ontem ativar a guarda municipal para mostrar que não é terra de ninguém. Ah, mas o pessoal vai reclamar. O pessoal tem que se educar. Se sabe que tem a placa que não pode e todo condutor habilitado aprendeu lá na autoescola, e foi reforçado, não é local de estacionar o veículo em cima da faixa de segurança. Então, fica assim uma cobrança, precisa, e simplesmente é o seguinte, quem for autuado, que estiver com o carro estacionado em cima da faixa de segurança, não tem o que reclamar. Está errado, não tem como bater boca. Então, fica isso, essa minha manifestação acerca do trânsito, são ideias, são visões que eu trago. Claro, como eu volto a dizer, nem todas vão ser resolvidas com o estalar de dedos, mas algumas podem começar e tem que ser gradativas. A questão do recuo da faixa de segurança requer um tempo. Requer, e claro, cabe uma ação de educação no trânsito para conscientizar as pessoas. Se nós tivermos pedestres conscientes e motoristas, é lógico, é mais do mesmo, mas importante reiterar. Para finalizar meu grande expediente, um assunto que eu queria falar é o cancelamento das aulas da rede pública estadual. Eu acho que o governo do estado falhou em não dialogar, e um governo que tem monitorado constantemente os eventos climáticos, onde que foi mostrado que nós temos uma onda de calor que extrapola as altas temperaturas que nós já temos no verão gaúcho, poderia ter adiado 3 dias, ou seja, negociado com a categoria, com os pais, com a comunidade escolar e ter iniciado as aulas dia 13. Porque, se tem uma coisa que é certo, as aulas serão recuperadas. Ou vai se cortar as férias dos professores, o recesso que tem na metade do ano, ou altera a parada pedagógica, que muitas vezes ela é ineficaz e é algo que poderia ser evitado ou trabalhado de outra forma, ou vai se incluir sábados letivos, ou seja, há necessidade sim de um diálogo e de uma avaliação de um diagnóstico. Aqui, nós que não é uma temperatura tão alta, hoje chegou a 33 graus. Imagine então lá na região, por exemplo, Barra do Quaraí, passou de 43. Então nós estamos diante de movimentos climáticos que serão constantes e vão se repetir. Daí talvez muitos vão dizer, mas um percentual das escolas possui ar-condicionado. Nós temos o caso do Colégio Estadual Farroupilha, que desde 2019 está instalado os ar-condicionado nas escolas, mas não foi concluída a obra da subestação elétrica. Ou seja, se ligar o ar-condicionado, vai cair o disjuntor e corre o risco de pegar fogo a escola. Então, é necessário fazer sim obras, e muitas vezes a gente vê que tem ventiladores que estão ultrapassados, que estão caindo, e claro, olhando pelo lado que eu conheço e que eu domino, que é o principal beneficiário que foi com essa interrupção, que é o processo de ensino e aprendizagem. Imaginem vocês, para quem nunca colocou os pés numa sala de aula, 35 estudantes dentro de uma sala com uma temperatura exaustiva e com pouca ventilação. É horrível. Mas vamos dizer, mas lá na fábrica são contextos. Mas quando eu estudava, tinha chuva, tinha sol. Eram temperaturas diferentes, eram outros contextos. Não dá para a gente querer discutir século XX dentro do século XXI com algumas coisas que elas não se assemelham, e elas são totalmente distópicas e elas fogem da realidade. Então, eu lamento que faltou diálogo do governo do Estado, deveria sim ter recuado, dar 2 passos para trás não é se mostrar inferior, mas sim capaz de compreender. E a gente tem que se preparar que cada vez mais os eventos climáticos com temperaturas altas, com fortes chuvas, com granizo, com todos os ingredientes, com tudo que está acontecendo e a gente tem visto, vai aumentar. Então, eu acho que é uma decisão acertada, só que, claro, tem que se criar aquele maniqueísmo, que é botar um contra o outro, em vez de assumir a responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Joel Correia, na tribuna.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que nos acompanham aqui e também de suas casas. Hoje eu gostaria de parabenizar mais uma vez aqui a nossa Brigada Militar. Hoje o 36 BPM fez uma prisão de uma quadrilha que estava assaltando farmácias aqui no centro de Farroupilha. Eu tenho um vídeo ali onde está ilustrando já, pedi para passar ali. Permitido, né? O videozinho. Pode começar de novo ali, por gentileza? Pode. Pode. Um vídeo curto aí, né, pessoal? Gostaria de falar aqui, então, que o chamado para a Brigada veio através do 190, né? Então, e foi prontamente atendido. Então, fica a dica aqui à população farroupilhense que o canal de entrada com a Brigada Militar é sempre o 190, que aí tem uma agilidade maior. O grupo de assaltantes era composto por 3 mulheres e um homem, né? A minha indignação é que o grupo tem 14 passagens pela polícia, inclusive homicídios, 2 homicídios e tráfico. E como podem estar em liberdade e continuar praticando crimes? Fica aqui meu questionamento, né? Algo está errado em nosso país. A sensação de impunidade ameaça a segurança de nossas famílias. O grupo fugia em um automóvel e a BM foi acionada e conseguiu parar o veículo na rua 13 de Maio, como a gente pode ver ali nas fotos também. E todos os produtos foram retomados. Então, mais uma vez aí a Brigada Militar agindo prontamente, né? Os membros da quadrilha residiam em Caxias do Sul, mas perceberam que aqui em Farroupilha não há lugar para crime, né? Foram presos imediatamente. Como vereador e com a proximidade que eu tenho com a segurança pública, espero que a 15ª passagem tenha consequências e não temos que falar de novo dessas pessoas aqui no próximo mês. A bandidagem aqui em Farroupilha, graças ao bom trabalho do 36 Batalhão e das Forças de Segurança, não tem vez, né? Então fica aqui meus parabéns mais uma vez ao comandante Giovanni, que estava aqui com nós hoje, mas teve que se sair, e aos brigadianos que atuaram nesta operação. Então, mais uma vez aí, parabéns à nossa Brigada Militar, que prontamente atendeu aí a esse chamado e agiu com agilidade e rapidez e prendeu os indivíduos, e com certeza aí em Farroupilha eles não pisam mais, né? Essa é a nossa esperança. Também gostaria de falar aqui agora sobre outro assunto, que sexta-feira fui convidado pela diretora da escola Vivian Magione, Andréa Martins, e pela vice Diana Fontana, para uma audiência pública da escola Vivian Magione, que aconteceu lá no bairro São José. A reunião contou mais de 350 pessoas que aprovaram por unanimidade a aprovação da solicitação de uma escola para que a escola se torne uma escola de ensino médio. Hoje ela é uma escola de ensino fundamental, então fica aqui a comunidade escolar, né, aprovou esse pedido para que a escola venha se tornar uma escola de ensino médio. Essa solicitação visa combater a evasão escolar e também proporcionar mais segurança e comodidade para as famílias do bairro. Atualmente, os alunos que se formam precisam ingressar em escola de outros bairros ou no centro para continuar seus estudos. Todos sabemos que do tamanho e a importância, todos sabemos da importância do bairro São José. Nada mais justo do que o governo estadual atender essa demanda. Então fica aqui também meu apelo ao governo estadual para que atenda esta demanda da comunidade escolar e transforme a escola de ensino fundamental Vivian Magione numa escola de ensino médio. Nada mais tratar, presidente, era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Joel. A palavra está com o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham nesta casa, a imprensa, eu quero ficar nesse tema aí que o vereador o professor Juliano levantou, que é a questão do trânsito. Mas eu quero trabalhar um pouco de forma mais ampla essa questão do trânsito. Eu conversava recentemente numa visita que fiz ao secretário de Planejamento, ao Paulo Gasperin, e eu disse a ele que nós temos que planejar a nossa cidade se quisermos executar alguma coisa que possa resolver o problema do trânsito. E planejar demora um pouco, né? Porque você não vai começar pela execução, você vai começar pelo planejamento. E se um governo quer planejar para executar, ele tem que começar agora, não é no segundo ano, terceiro ano. Se começar no segundo ano, já nem executa. Então, ao meu ver, nós temos que planejar as perimetrais para a nossa cidade, né? Aliás, já temos algumas perimetrais projetadas. Por exemplo, essa parte oeste, que liga sul-norte ali, nós já temos a projeção de uma perimetral ali. Basta a gente dar continuidade. Nós temos perimetrais que já estão contempladas no plano diretor.
Mas estar gravado ali apenas também não é suficiente, porque ao passo que elas estão previstas num futuro parcelamento de solo, a reserva dessas rotas para se estabelecer perimetrais, a gente continua com os caminhões no centro da nossa cidade. Se formos ver ali a Paulo Broilo, passa caminhões. Se formos ver a Armando Antonello, passam caminhões. Não é uma e nem duas vezes que a gente vê subindo ali no trevo da Santa de Caravaggio, subindo em direção ao bairro São Luís, e caminhões que não conseguem subir, ainda que tenha ali uma placa proibindo determinada tonelagem de caminhões para subir. Se a gente for ver os caminhões que chegam na Bigfer e na Silvestrin Frutas, que vêm, por exemplo, de Caxias, de Porto Alegre, enfim, eles têm que fazer um verdadeiro sacrifício, um verdadeiro estudo para poder chegar nas empresas e para poder escoar a produção dessas empresas também ali. Então, nós precisamos trabalhar o trânsito no sentido de criar essas alternativas para que o trânsito pesado saia das ruas centrais, saia do perímetro urbano, e eles possam andar pelas perimetrais, que, aliás, as perimetrais também são espaços para o desenvolvimento econômico da cidade. Se nós pegarmos Caxias do Sul, a gente vai ver que a perimetral sul-norte ali, ela teve mais custos para desapropriação do que de fato para sua implantação. Então, se você consegue fazer o planejamento das suas perimetrais com antecedência, você consegue evitar custos, porque você não tem que desapropriar habitações que ali estão, que foram se construindo ao longo do tempo. Você se antecipa. Se antecipar aos problemas é uma ação inteligente e de planejamento. Então, eu creio que, se a gente conseguir auxiliar nesse sentido, é uma sugestão que a gente dá ao governo, que ora, embora é continuidade, mas que ora se instala com novos secretariados, com prefeito todo vigoroso, com uma equipe e tal. Então, acho que é o momento de fazer esse planejamento. E esse planejamento requer estudos técnicos. Por exemplo, se nós formos analisar a Gonçalves Dias, que ela parte da Papa João 23, ela interrompe no meio de um terreno. E esse terreno está cercado. E ali tem a projeção da Gonçalves Dias, que poderia acessar a Paim Filho. Inclusive, se nós formos ver a casa do saudoso Adelino Colombo, ele já inclusive fez o muro já adequado, num corte de 45 graus, para acompanhar a projeção da Gonçalves Dias. E, no entanto, ela está cercada. Um particular cercou. Então, há essa necessidade de tomada de decisões. E tomar decisões, quando se está no governo, nem sempre agrada. Nem sempre agrada. Mas é preciso tomar decisões. É preciso tomar decisões. Os governos municipais, os governos estaduais, o governo federal, todos têm que tomar decisão. E tomar decisão nem sempre é agradar, mas é pensar no futuro. Não só pensar num resultado imediato. Precisa, para concluir, precisa-se pensar no futuro. Se o ex-prefeito Avelino Maggioni não tivesse pensado no primeiro distrito industrial do Rio Grande do Sul, nós não teríamos Tramontina, Soprano, Trombini e tantas outras empresas. Mas foi pensar no futuro. Então, eu deixo esse desafio ao nosso governo para que pense no futuro. Obrigado, vereador Roque Sevinini. Com a palavra, o vereador Darlan Jesus. Senhor presidente, quero agradecer a presença aqui do meu amigo, do meu irmão, vereador de Caxias do Sul, mais votado aí da história, com 11.304 votos pelo Partido Liberal. Isso mostra, então, a indignação do povo caxiense, né, que, assim como o Iago sempre fala, sobre a ruptura do sistema. Então, parabéns, é um excelente trabalho prestado, né? E 26 está logo aí, meu irmão. Também quero deixar registrado a visita que fizemos ao CDI, Centro de Dia do Idoso, no qual o padre Paulo nos recebeu, mostrou toda a estrutura, né, todo o serviço prestado aos idosos de forma gratuita aqui no município, e nos colocou também uma situação das melhorias que ele precisa
dentro do complexo, né? Então, já quero deixar registrado que estamos indo atrás, que estamos conversando com os deputados parceiros, para que a gente possa trazer as emendas necessárias para poder estar ajudando, então, o Centro de Dia do Idoso. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, colegas, presidente, Emília, ex-vereadora Glória, Benáquio, Ivanir. Referente aos semáforos, Juliano, acredito que precisa ser bem estudado essas questões, né? Porque eu acho que não seria a melhor forma da gente ter aí daqui a pouco, cada esquina, cada cruzamento, um semáforo, né? Na área central, senão acaba também atrapalhando o trânsito, né? Então, acho que tem que ser sentado com a comunidade, com o departamento de trânsito, para a gente achar uma alternativa melhor também nessas questões, sem colocar muitos semáforos por aí, ainda mais acredito ali na área que tem os ônibus, circulação de ônibus, né? Então a gente sabe que é um pouquinho mais complicado. E acredito que os bairros também, né, precisa ser feito as calçadas também, né? Muitos bairros por aí estão recebendo asfalto, né? Asfalto que a contrapartida do morador, na verdade, é só fazer a sua calçada, né? E a gente vê que isso não está sendo feito, né? A gente vê muitos trechos ali sem calçamento, sem piso tátil, né? E nos bairros também existem lá as pessoas que são deficientes, né? Deficiente visual, que utilizam isso aí, né? Então a gente vê ali na subida do Morro do Cinquentenário algumas casas já estão colocando o seu calçamento, né? Então isso é muito importante. Então que todo mundo precisa fazer a sua parte, né? E graças ao governo Feltrin aí a gente já tem aí uma avenida, né, que liga Armando Antonello e que sai lá na Papa João 23, desafogando o trânsito de veículos no centro da cidade. Se olharmos ali com mais calma ali, já quadriplicou o número de veículos que passam naquela área. Então, acredito que está sendo feito as tomadas de decisões aí graças ao Fabiano Feltrin e ao Jonas Tomazini. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Silonei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então está encerrado o espaço destinado ao pequeno expediente. Quero comunicação. Espaço de comunicação, o vereador Juliano. Senhor presidente, eu quero comunicar então os membros do Legislativo em Ação, eu já coloquei no grupo do WhatsApp, amanhã às 16h30, para nos reunirmos na sala de reuniões para tratarmos da primeira atividade dessa legislatura do Legislativo em Ação, que é um tema bem pertinente que eu quero propor para a gente também começar a organizar, que eu sei que tem vários colegas que estão interessados em desenvolver, trabalhar uma pauta, então amanhã vamos dar o start depois das formalizações. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Então, o espaço destinado ao presidente por até 5 minutos. Eu quero aqui, novamente, agradecer a presença de cada um. TV Serra, Leandro, que sempre nos prestigia e também nos leva até os lares dos nossos farroupilhenses e região. O Zé Teodoro, da Rádio Miriam. Nossos assessores, nossos vereadores que contribuíram muito para que essa sessão andasse e a pauta que nós trouxemos, ela foi muito importante. Agradeço a todos. Está encerrado o espaço do presidente. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrado os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.